A reabilitação com implantes dentários é essencial para substituir a falta de dentes, oferecendo funcionalidade e estética semelhantes aos dentes naturais. Mas será que todos os implantes dentários são iguais e têm a mesma indicação? Hoje aqui conosco o Dr. Werner, da Espásio Dental, vai falar sobre as diferenças entre os implantes dentários. Diferenças em relação ao material, ao que é utilizado para a fabricação. Boa tarde, doutor, bem-vindo. Boa tarde, Vanessa. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Uma nova abordagem nessa tarde, ainda sobre implantes dentários. Quais as principais diferenças entre os implantes dentários quando a gente fala desses materiais diferentes? Então, Vanessa, as principais diferenças entre diâmetros, e espessuras dos implantes, mas principalmente a questão do material que é confeccionado. Porque muitas vezes os nossos pacientes nos procuram, chegam lá e dizem, doutor, qual é o tipo do material que vai ser utilizado? Então a gente tem dois materiais distintos, a cerâmica, a zircônia no caso, e o titânio, que é o parafuso aquele mais da coloração mais escura, acinzentado, e a cerâmica ela se caracteriza por uma coloração branca, Eles têm a coloração visível diferente, assim, olhando um para outro? Exatamente, até eu fiz questão de mostrar através das imagens ali para os nossos telespectadores poderem acompanhar. O implante de cerâmica com uma coloração branca, ele vai ser utilizado, Vanessa, até a gente vai abordar isso, em algumas regiões específicas, Então o implante de cerâmica ele é indicado para uma determinada área da cavidade bucal, assim como o implante convencional, o implante de titânio, ele é utilizado e indicado para uma outra determinada área da cavidade bucal, E quais são as vantagens dos implantes de cerâmica em relação aos implantes de titânio, que a gente está vendo os dois aí? Então, Vanessa, os implantes de cerâmica, eles são utilizados principalmente assim, a questão da biocompatibilidade, pacientes que muitas vezes têm a questão de alergia a metal, então ele é muito bem empregado. Tem uma característica muito importante, é que o implante de cerâmica ele adere menos biofilme. O que é isso? Placa bacteriana, Então, pacientes às vezes com uma certa deficiência, dificuldade na higienização, o implante em cerâmica ele vai ser mais bem indicado para um determinado tipo de situação. Não que, por exemplo, a pessoa não vá fazer uma correta escovação, então a pessoa que não tem uma boa higiene bucal, a gente vai indicar implante de cerâmica, não é isso, tá? Mas às vezes a pessoa pode ter uma dificuldade motora ou algo nesse sentido, e a gente vai indicar. Mas principalmente em regiões estéticas, tá? Isso é bom a gente mensurar. Pacientes às vezes têm a gengiva um pouco mais fina que o convencional, E para não aparecer, para não ficar aquela translucidez do metal, que às vezes pode acontecer e quando a pessoa sorri aparecer, o implante de cerâmica, como vocês estão vendo nas imagens, devido à coloração dele, ele é mais indicado nessas situações. E o de cerâmica é indicado para todos os casos, todos os pacientes? Então, o implante de cerâmica, a gente sempre fala assim, são indicados mais para regiões estéticas, Existem muitos estudos, muitas pesquisas, mas ainda ele não pode ser utilizado de uma maneira generalizada, O implante ao contrário, o implante de titânio, ele já tem, desde a década de 60, que ele já vem sendo utilizado, estudado, enfim, tem uma gama maior de indicação. O implante de cerâmica a gente sempre fala assim, ele é um tratamento que está consolidado no mercado, ele tem um público-alvo específico, até porque assim, Vanessa, a questão do custo, falando às vezes quem está nos assistindo deve pensar, mas ele é um pouco mais caro do que o convencional, então essa questão do custo também vai limitar um pouco a indicação dele. A parte mais correta seria essa questão da indicação dele para fazer em regiões anteriores. Ele pode ficar quantos por cento mais caro do que o de titânio, por exemplo, para a gente ter uma noção de valores? Pensar assim em torno de uns 40% mais caro, tá? Então por isso que ele é indicado, eu particularmente lá na clínica eu tenho muito essa questão de usar ele quando a gente associa o tratamento do implantes dentários com as facetas. Por exemplo, o paciente perdeu um dente, precisa além de fazer uma faceta, fazer um implante dentário. Aí nesses casos eu acabo indicando e aconselhando o paciente a fazer o tratamento com implantes de cerâmica. E doutor, com relação à durabilidade dos dois tipos? Eu sempre falo assim, até foi bom você perguntar isso, porque as pessoas muitas vezes acham que o implante é vitalício, Então, assim, o implante, se bem cuidado, se a gente fazendo as manutenções corretas, ele vai perdurar por longos anos, E se não dizer o porquê acompanhar o paciente o resto da sua vida. Mas, claro que isso entra numa questão assim, o paciente tem que fazer as manutenções, Tem que ver a questão da indicação, tem uma série de fatores assim. Mas é que nem eu falei antes, quando a gente começou o nosso bate-papo aqui. Biocompatibilidade. Ambos os implantes são biocompatíveis
e vão ter uma durabilidade se bem indicados e cuidados pelos pacientes também. O doutor comentou de um tema que é manutenção, né? Não significa fazer um implante dentário e não voltar mais ao dentista. Pelo contrário, é preciso ter o mesmo cuidado com visitas frequentes ao dentista. Exato, assim como a gente faz as manutenções normal da nossa cavidade bucal a cada 6 meses ou um ano, o implante também tem todo um cuidado, ainda mais porque ele precisa ser muitas vezes removido, não o implante, mas a parte protética, né? Porque o implante, como ele é inserido no osso, você não vai remover, mas a parte protética você tem que ter muito cuidado para evitar uma inflamação na gengiva, algo nesse sentido, né? As doenças periodontais, as doenças perimplantares que às vezes podem acontecer. Apesar do implante de cerâmica ser o mais novo, já tem sido mais procurado também? Quantos por cento, por exemplo, de cerâmica e de titânio procurados hoje no consultório? 50% para cada? Dá para se dizer assim, essa questão estética, né? Pacientes que vêm procurando um tratamento estético, associação de implantes com facetas, eles muitas vezes questionam como é aquele implante, doutora, ele tem uma coloração branca, o implante, as pessoas às vezes já usam a terminologia correta, como é o implante de cerâmica, como é o implante de zircônio, então, ou seja, com as redes sociais hoje em dia, né? Com toda a informação que a internet, né, nos coloca, as mídias, enfim. Então os pacientes já vêm até com uma certa informação sobre o tratamento que querem executar na clínica. Doutor, deixa um recado para quem quiser conhecer mais a Spaz e saber mais os detalhes. Exatamente, vai ser um prazer receber todos, né? Spaz Dental encontra-se aqui na Avenida Brasil, né? No bairro Ponta Aguda, né? E eu sempre falo para os pacientes ainda, 2024 estamos chegando no finalzinho, né, Vanessa? Faça ainda de 2024 a melhor versão do seu sorriso e para isso o Dr. Werner da Spaz Dental está esperando você com uma estrutura completa, um centro de radiologia, um laboratório de prótese próprio que você pode personalizar seu tratamento, ou seja, inúmeras vantagens e quem conhece a Spaz Dental indica com certeza. Muito obrigada pela presença, um abraço para você, até a próxima. Obrigado mais uma vez.